Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa 24ª aula de língua portuguesa. Nessa aula nós vamos fazer uma revisão de algumas coisas que nós aprendemos neste primeiro bimestre. Então será uma aula mais rápida, onde nós vamos fazer juntos alguns dos exercícios que você terá que fazer na atividade de hoje. Então não perca essa chance para entender novamente dois assuntos muito importantes que nós estudamos em língua portuguesa este bimestre. Nós vamos falar primeiro dos verbos. Você se lembra o que é um verbo? Vamos falar também dos substantivos. Você se lembra o que é um substantivo? Então, vamos relembrar agora, começando com os verbos. Como você já deve saber, o verbo é uma palavra que indica, que mostra a ação de uma personagem. Então pode ser a ação de uma pessoa, de um animal, de um objeto. O verbo também indica a ação de elementos da natureza. Por exemplo, o verbo chover. Chover é um verbo que identifica uma ação praticada pela natureza. Então, chovia ontem. O verbo chover está no passado, porque é algo que aconteceu ontem. Eu quero que você se lembre que é muito importante o verbo mudar de acordo com quem está fazendo a ação, com a pessoa que está fazendo a ação e quando essa ação acontece. Então, quais são os dois motivos para o verbo se transformar? Primeiro, o verbo vai se transformar de acordo com quem está fazendo a ação. Se sou eu, se é você, se somos nós, se são eles, se é ela, se são vocês. O verbo também vai se transformar dependendo de quando aquela ação foi feita. Se aquela ação foi feita no passado, no presente ou no futuro. Então, para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, vamos ver esta frase que está na sua atividade. Amanhã minhas lições de matemática. Então aqui, neste espaço, você precisa colocar o verbo fazer, só que não o verbo fazer como ele está escrito aqui, porque senão fica muito estranho. Imagine que você colocasse o fazer dessa forma, como está escrita aí na tela. Então amanhã fazer minhas lições de casa, fica muito estranho, né? Então eu preciso transformar o verbo fazer quando sou eu que estou fazendo alguma coisa e quando eu estou fazendo no futuro. Por que no futuro? A dica que nós temos para descobrir que o verbo dessa frase está no futuro é a palavra amanhã. Amanhã é algo que acontecerá no futuro. Então, como fica o verbo fazer quando sou eu que estou fazendo a ação e essa ação está acontecendo no futuro? Então a forma correta do verbo fazer nesse caso é: amanhã eu farei minhas lições de casa. Agora vamos olhar um segundo exemplo. Quando eu, em Jaguariúna, em 2010, eu me pela cidade imediatamente. Então, aí nessa frase, nessa segunda frase, para você descobrir quando a ação aconteceu, você pode olhar para a palavra 2010, para o numeral 2010. 2010 é um ano que já passou, então os dois verbos da frase estão no passado. Quem está fazendo essa ação sou eu novamente. Observe aqui o pronome eu presente. Então, como que fica o verbo chegar quando é uma ação que eu estou fazendo no passado? Quando eu cheguei em Jaguariúna em 2010, eu me apaixonei pela cidade imediatamente. Então, essas são as formas corretas dos verbos que estão aparecendo aí quando eles estão no futuro, no caso do verbo fazer, e no passado, no caso do verbo chegar e apaixonar. Eu quero que você lembre que o verbo vai se transformar de acordo com quem está fazendo a ação e quando essa ação está acontecendo. E quero que você não se esqueça
que o verbo é uma palavra que mostra a ação de alguém. Pode ser um animal, uma pessoa, a natureza ou objetos. Vamos continuar essa aula agora falando dos substantivos. Como você também deve se lembrar, existem dois tipos de substantivos. E os substantivos, eles são palavras que dão nome a coisas. Podem ser nome de pessoas, de objetos, de animais. Então, palavras que nomeiam, que indicam o nome de alguma coisa, são chamadas de substantivo. Aqui na tela eu usei 4 substantivos que estão na sua atividade. Então, nós temos 2 substantivos próprios, que são escritos com a primeira letra maiúscula, e 2 substantivos comuns, que são escritos com todas as letras minúsculas. E aí eu preciso que você se lembre da diferença entre o substantivo próprio e o comum. O substantivo comum indicam palavras que nomeiam coisas que estão em todos os lugares. Então, se eu falo carro, eu não estou dizendo para você que eu estou falando de um carro específico, de um carro especial. Eu posso estar falando de qualquer carro. Existem carros em todos os lugares do mundo. Então, a palavra carro não recebe letra minúscula, porque é uma palavra comum. Tem carro em todo lugar. Se eu falar para você a palavra cachorro, ela também não terá letra maiúscula. Por quê? Porque cachorro é um substantivo comum. Existem cachorros em todos os lugares. Agora, se eu falo para você Maria, provavelmente eu estou falando de uma Maria que eu conheço. A Maria que é professora na escola Joaquim. Então, no caso, a palavra Maria recebe letra maiúscula. A primeira letra dela é maiúscula, porque Maria é um substantivo próprio. Existe só uma Maria que eu conheço que é professora na escola Joaquim. Da mesma forma, a palavra Inglaterra. Inglaterra é o nome de um país. Existe uma Inglaterra. Inglaterra é uma palavra especial, é uma palavra própria, é uma palavra única. Então é por isso que Inglaterra recebe a letra maiúscula. Assim como o meu nome e o seu nome também são substantivos próprios. Porque vamos imaginar, por exemplo, que você se chama Lucas. Apesar de existirem vários Lucas no mundo, Lucas, como você, que estuda no 5º ano na escola Joaquim, com o seu sobrenome, só existe um. Então é por isso que os nomes das pessoas são substantivos próprios e recebem letra maiúscula. Espero que essa aula tenha te ajudado a lembrar desses assuntos. Não esqueça, estamos juntos. Até a próxima aula.